Olá, pessoal! Na aula passada, nós trabalhamos o conceito de pilhas. Pilhas está dentro do capítulo de eletroquímica. O que diz a eletroquímica? Ela relaciona a reação química com energia elétrica. E pilhas nós definimos que é qualquer dispositivo que transforma uma reação química em energia elétrica. Inclusive, todos nós hoje já somos dependentes de pilha, de baterias. Por exemplo, o nosso celular. Tem pessoas que não ficam ali 5, 10 minutos sem olhar para o celular. Quando a bateria está acabando, dá um desespero. Tem que achar um carregador. As pilhas não são mais como antigamente, que nós comprávamos e às vezes descartávamos. Até porque para a natureza isso também não é bom. O descarte de pilhas é um grande problema hoje em dia. Atualmente as pessoas têm comprado mais aquelas baterias recarregáveis, aquelas pilhas recarregáveis. E cada dia mais as pilhas estão ficando mais sofisticadas. Elas aguentam um tempo muito maior quando carregadas. Tem pessoas que precisam de uma bateria, por exemplo, para sobreviver. Tem dentro do peito um marca-passo que faz com que o coração funcione, entre aspas, dá descarga elétrica no coração. Então, hoje não dá para a gente pensar o mundo sem bateria e sem pilha. Muito bem, para recordar o que nós falamos na aula passada, quero relembrar com vocês a nossa fila de reatividade. E pensar que quanto mais à esquerda nós estamos nessa fila, nós temos elementos que são mais reativos. O que quer dizer elementos mais reativos? São elementos que têm tendência para oxidar, para perder elétron. E esses que estão mais à direita são elementos menos reativos, ou seja, elementos que têm uma menor tendência para oxidar. Vimos também que nós temos dois conceitos importantes, oxidação e redução, e que nós nunca teremos uma oxidação se nós não tivermos concomitantemente a redução. A oxidação significa perda de elétrons e a redução significa ganho de elétrons. As pilhas, na verdade, são dispositivos em que acontece uma oxirredução. O exemplo clássico que nós trabalhamos na aula passada foi a montagem da pilha de Daniel, em que nós temos um eletrodo de zinco e um eletrodo de cobre. Veja bem, pessoal, aqui eu posso olhar tanto na fila de reatividade, como eu poderia ter dado para vocês os valores de potencial de redução. Quero lembrar uma coisa para vocês, gente. Atualmente, todos os potenciais que são dados num exercício e que comandam a eletroquímica não são em função de potencial de oxidação, mas em função de potenciais de redução. Então, quando vocês virem esses dados num problema, vocês vão perceber que nós temos aqui potencial padrão. Essa bolinha significa padrão de redução. O que significa padrão? Feito a 25 graus e na pressão ao nível do mar, que é 1 atm, ok? Veja bem, então, nesse caso nós temos o potencial redução do zinco menos 0,76 e potencial de redução do cobre mais 0,34 volts. A primeira pergunta seria assim: qual tem maior potencial de redução, o cobre ou o zinco? Gente, nós temos que analisar aqui matematicamente falando. Nós temos que analisar, inclusive, o positivo e o negativo. Veja só, o potencial do cobre mais 0,34 e do zinco menos 0,76. Qual é o maior valor? Óbvio que é do cobre. Esse é o maior potencial de redução. E aqui, do zinco, nós temos o menor potencial de redução. Então, a pergunta para vocês é: quem que vai sofrer redução e quem vai sofrer oxidação? Então, o maior de redução é, de fato, quem vai sofrer a redução. E o menor de redução é justamente o contrário, é o que vai sofrer o quê? A oxidação. Ok, pessoal? Então, maior de redução sofre a redução. E aquele que tem menor potencial de redução sofre a oxidação. Na aula passada, nós também trabalhamos o seguinte, a montagem da pilha. Nós vimos que o zinco, eu mergulho numa solução de sulfato de zinco, nós pegamos um metal zinco
e mergulhávamos numa solução de sulfato de zinco, e nós pegávamos o metal cobre e mergulhávamos numa solução de sulfato de cobre. Muito bem. Aí a pergunta é, como é que é o funcionamento? Se nós temos o zinco com capacidade de oxidar muito maior que do cobre, o que vai acontecer? O zinco, o metal, ele vai para a solução. Mas eu quero lembrar a vocês que quando ele vai para a solução, ele vai no formato de íon. Lembra que eu falei para vocês, só íon nada. Metal não nada, elétron não nada, de nadar, de ir para a solução. Então o zinco vai para a solução e os elétrons dele continuam na placa. E aí nós fizemos a equação. A equação de oxidação. O que é oxidação mesmo? Perda de elétrons. Ficava como? O zinco zero, que era aquele zinco da placa, sólido, ele perde elétrons, então ele vai na solução na forma de zinco aquoso, zinco mais 2 mols de elétrons. Esse elétron ficou na placa. Como é que ele vai chegar do outro lado? A gente sabe que o cobre quer ganhar. Mas esse elétron nada? Não. Voa? Não. Ele vai por onde? Pelo fio. Como eu disse para vocês, o que é corrente elétrica? Movimento ordenado de elétrons no fio. Então esse elétron, ele vai chegar aqui na outra placa pelo fio. O cobre está interessado de fato em ganhar esse elétron, só que o elétron não pula para encontrar com o cobre. Mas o cobre é íon e ele pode nadar e encontrar com esse elétron. Então ele vem e encosta na placa para ganhar os elétrons. O que vai acontecer então? A redução. Redução é o quê? Ganho de elétrons. Então o cobre mais 2, que está lá em meio aquoso, pega os elétrons que estão na placa e se transforma em cobre zero, metálico. Então quer dizer que com o tempo, essa placa aqui ela vai diminuir o tamanho, vai perder massa? Sim, porque o zinco vai indo para a solução. Quer dizer então que essa placa aqui com o tempo vai ganhar massa? Sim, porque o cobre está grudando nela, se transformando em cobre zero. Ok? Então aqui vai ter perda de massa, aumento de massa. Muito bem, uma outra coisa que nós já podemos acrescentar aqui, que a gente viu também na aula passada, é a questão do potencial. Que potencial que eu vou colocar aqui, gente? Se ele está sofrendo oxidação, eu vou colocar o potencial de oxidação do zinco. Mas você fala assim, ora, aqui não foi dado oxidação, foi dado redução. Gente, basta inverter o sinal. O que eu faço então? Se o sinal ali é negativo para redução, para oxidação, esse sinal vai ser o quê? Positivo. Mais 0,76 volts. O cobre vai sofrer redução, não vai? Então, vou copiar exatamente o valor que está ali. Potencial de redução mais 0,34 volts. Então, vocês vejam que eu só mexi no sinal. De quem? Do zinco. Somando as duas equações, como é que vai ficar a história aqui? Olha, os dois elétrons que estão em lados opostos eu simplifico. Então, aqui eu vou ter uma equação de oxi-red, que é a equação global da pilha. Vai ficar Zn 0 mais Cu mais 2 aquoso, produzindo Zn mais 2 aquoso mais cobre zero. A equação geral que aconteceu ali. O cobre sofrendo óxido, o zinco sofrendo óxido e o cobre sofrendo red. E a diferença de potencial? Isso é importantíssimo. Aquilo que a gente viu lá no multímetro. Que eu também posso escrever ΔV, que eu também posso escrever DDP, diferença de potencial, que eu leio ali no meu voltímetro. Basta somar os valores, que nesse caso vai dar 1.1, 1.10 volts. Uma coisa importante é que o sinal da pilha é sempre positivo.
Sempre. Porque a pilha é um processo espontâneo. Todo processo espontâneo ele é positivo. Bom, vou voltar aqui novamente. Veja que o ânodo nas pilhas, ele tem sinal negativo e o cátodo tem sinal positivo. Uma outra coisa importante que no ânodo acontece óxi, vogal, vogal. Já expliquei isso para vocês. E cátodo red, consoante, consoante. Para que serve isso aqui? A nossa ponte salina, que nós também já montamos. A ponte salina serve para troca de íons, para que feche o circuito. Se não tiver a ponte salina, não fecha o circuito e não vai registrar potencial. Muito bem, você vai falar, quem que anda pela essa ponte salina? Quem que está em excesso com o tempo? Zinco mais 2, deste lado. E desse lado vai sobrando o quê? Sulfato. Então, o zinco mais 2 caminha pela ponte salina no sentido do ânodo para o cátodo, e o sulfato, o íon sulfato, SO4, caminha na ponte salina no sentido do cátodo para o ânodo. Interessante que eu disse para vocês na aula passada, o cátion, ele migra para o cátodo. Cátion migra para o cátodo. E o ânion, ele migra para onde? Para o ânodo. Isso é muito importante. Ok? Então, nós temos que gravar sempre que nas pilhas o ânodo é negativo e o cátodo positivo. Uma representação da IUPAC para essas pilhas, gente, é a seguinte. Nós escrevemos assim. Primeiro o ânodo, depois o cátodo. O que aconteceu aqui no meu ânodo? O zinco, 0, foi para zinco mais 2, não é isso? Ó. Ponho 2 barras. O que são essas 2 barras? É a ponte salina. E no cátodo aconteceu o quê? O cobre mais 2 foi para cobre 0. Essa representação aqui é a representação da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, se eu quiser representar com a IUPAC, eu uso dessa maneira. Outra coisa legal para a gente ver. E se eu não tivesse dado dessa forma? Gente, aqui eu botei as 2 equações de redução. Ah, como que eu sei que as 2 são de redução? Porque as 2 eu tenho ganho de elétrons. Zinco mais 2 mols de elétron, dando 5, 0. Cobre mais 2 mols de elétron, dando cobre 0. Então, ambas são de redução. Porque, como eu disse para vocês, quem comanda hoje é o potencial de redução. E veja que eu não escrevi aqui potencial de redução, porque não tem necessidade. A equação já é de redução. Então, esse aqui é um outro formato que poderia vir nos exercícios. Você dá as 2 equações de redução e você vai decidir realmente qual é de redução e qual que é o de oxidação. E basta inverter a equação. Veja que na oxidação aqui, na redução o cobre, eu escrevi exatamente igual a equação. E do zinco, você veja que eu escrevi invertida essa equação, porque ele está sofrendo o quê? Ele não está sofrendo redução, ele está sofrendo oxidação. Ok, pessoal? Aí outra pergunta que eu faço para vocês, e se eu não tiver a ponte salina? Não tem outra maneira de fazer? Tem. Outra maneira, eu vou fazer assim agora, ó. Eu vou apagar a ponte salina. Tudo bem? Vou apagar aqui a ponte salina. Ó. Você vai falar, mas apagou a ponte salina, tirou a ponte salina, não tem mais pilha? Como que vai resolver esse problema então? Como que nós vamos resolver? Então, no mesmo desenho, eu vou fazer assim. Eu vou separar apenas com uma parede porosa. Em vez de colocar ponte salina, eu usei aqui uma parede porosa. E a minha pergunta é, o que essa parede porosa, o que ela faz? Ela é uma parede seletiva no qual ela permite a passagem de íons.
Ah, onde que eu vou arrumar uma parede porosa? Está aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? Porventura vocês conhecem isso aqui, estão lembrados disso? Isso aqui não é coisa de laboratório, não. Isso aqui é uma vela de filtro, daqueles filtros de barro comum. Vocês vejam que lá na nossa casa a gente usa essa vela de filtro para quê? Filtrar material em suspensão, determinados tipos de bactérias ficam retidos nesse filtro e nos garantem uma água potável. Ela também serve para nós como uma parede porosa. Vocês vejam que a gente cortou aqui em cima, vocês vejam que a gente cortou a vela de filtro. E ela vai ser usada como nossa parede porosa. Então, o próprio copinho da vela de filtro, eu vou usar uma solução. Ou sulfato de zinco ou sulfato de cobre. E fora, no becker ou num recipiente que você tiver em casa, num copo, numa jarra, num frasco, você vai usar outra solução. Então, eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Ok? O que eu vou fazer, então? Olha só. Vou colocar o sulfato de cobre dentro da minha parede porosa. E fora eu coloco o sulfato de zinco. Então, vou colocar primeiramente o sulfato de zinco. E agora eu coloco o sulfato de cobre. Não tem aqui nenhuma ponte salina. Muito bem. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora eu vou colocar cobre no cobre, zinco no zinco. Certo? Então, uma outra forma de montagem da minha pilha. Vamos ver aqui. Tá conseguindo pegar? Eu vou colocar aqui mais na frente, tá? Para ajudar aqui que vocês possam enxergar a voltagem, ok? Então, bora lá. Tudo bem? Veja, então, que a parede porosa, ela substitui a minha ponte salina. Tal qual eu fiz na aula passada, só que na aula passada usei uma ponte salina. E neste caso eu estou usando a parede porosa. Então o que vai acontecer? Mesma coisa, ó, o zinco vem para cá e o sulfato também passa para o lado de lá. Só que ao invés de usar a ponte salina, eu uso a parede porosa. Uma solução bem simples para a gente fazer em sala de aula também com a parede porosa. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, eu vou fazer agora com vocês um exercício para a gente dar mais uma caprichada nessa questão da pilha, tá? Para a gente fechar esse nosso raciocínio. Pessoal, um exemplo bem prático sobre a questão das pilhas é a nossa lata de conserva. A minha pergunta para vocês é, vocês compram lata amassada de conserva? Ou vocês olham só a validade? Eu, por exemplo, não compro lata amassada de conserva. E por que não? Toda lata, ela é feita de ferro. E é impossível a gente pensar que se fosse só ferro, o que aconteceria? Nós abriríamos a lata, por exemplo, comprei, abro a lata, ia estar toda enferrujada por dentro e eu teria pedaços de ferro dentro da minha conserva. É óbvio que ninguém vai comprar uma lata desse jeito. Um exemplo que o ferro tem um potencial de oxidação muito grande, basta eu olhar a minha palha de aço depois de arear uma panela. Chega à tarde, ela já está toda vermelha, enferrujada. Então, analisa aqui comigo. Toda lata de ferro, ela tem uma proteção interna que é de estanho. Para que serve essa proteção de estanho? Justamente para que o ferro não vá para a solução. O estanho, ele faz como se fosse uma proteção para o ferro, ok? Ele age como um protetor para que o ferro não oxide. De fato, se nós olharmos aqui, eu tenho dois potenciais de redução do ferro. E esse ferro, inclusive, eu não estou usando o ferro mais 2, estou usando o ferro mais 3. No seu mais alto grau de oxidação, é menos 0,036 volts.
E o potencial de redução do estanho, menos 0,36 volts. Imagine que essa lata levou uma pancada. Com essa pancada, o que acontece? Pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer do estanho, aquela proteção interna, se romper. Se ela se romper, eu tenho 2 metais. Tendo 2 metais, o que vai acontecer um processo? Um processo de pilha. Tenho 2 metais numa solução de sal, é óbvio, vai formar uma pilha. Muito bem, o que acontece nesse caso? Qual a equação dessa pilha? A contaminação dessa conserva e qual é o íon que contamina essa conserva? Veja, pessoal, que esses 2 potenciais aqui são de redução, ok? E a minha pergunta para vocês é o seguinte, qual é o maior deles? Qual que é o maior? Olha, entre menos 0,036 e menos 0,136, o maior aqui é o menos 0,036. Esse é o maior de redução. E esse aqui é o menor de redução. Então, a minha pergunta para vocês é, quem que de fato sofre a redução? O maior. Então, essa aqui vai ser minha equação de redução e o estanho vai sofrer a oxidação. Vamos botar em equações aqui. Qual que é a minha equação de oxidação? Oxidação, vamos lembrar que é perda de elétrons. Então, o estanho, que estava lá bonitinho, protegendo o ferro, ele continua protegendo. Isso que é o interessante, tá? Ele como sólido, ele vai para a solução como estanho mais 2 e perde 2 mols de elétrons. Veja que ele continua protegendo o ferro, porque ele é o sacrifício, ele se sacrifica no lugar do ferro. Inclusive, tem muitos trabalhos, né, que a gente trabalha com material, com metal de sacrifício. Então, quando vocês ouvirem a palavra metal de sacrifício, é um metal que se sacrifica pelo outro. Ele sofre oxidação no lugar do outro. Então, aqui, o estanho estaria, entre aspas, como metal de sacrifício para o ferro. E o ferro vai sofrer a redução, ou seja, ganho de elétrons. Então, o ferro mais 3, em solução aquosa, ele ganha 3 mols de elétrons e vai para ferro 0. Ou seja, o ferro continua intacto na lata. Se nós somarmos aqui, né, o que eu vou ter como equação global de oxirredução aqui? Vamos lá? Estanho 0, sólido, mais, tá? Ah, detalhe, dá para cortar 3 com 2? Não dá. O que eu faço então? Eu tenho que igualar. Interessante essa situação. Para eu cortar 3 com 2, eu não tenho como. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3 e essa equação de baixo por 2. Vai ficar 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E aqui 2. Agora sim eu consigo simplificar 6 com 6. 3SN0 mais 2Fe. 2Fe mais 3, aquoso, produzindo 3SN mais 2 aquoso, mais 2Fe0. Com isso, eu pergunto para vocês, primeiro, qual foi o metal que contaminou a nossa solução? Quando a gente fosse abrir, estanho. Nós estaríamos comendo uma conserva com estanho. Você vai falar o que pode causar? Não sei. Em termos clínicos, médicos, eu não vou saber explicar para vocês. Mas ninguém quer comer uma conserva com contaminantes. Vocês concordam? Eu não como. Tá? Então, na dúvida, não coma. Outro detalhe importante. E o potencial? Oxidação para o estanho. Ah, mas aqui foi de redução. O que eu faço então? Inverto o sinal. Se eu vou usar como oxidação, mais 0,136 volts. Potencial de quem aqui? Ora, vai ser redução, vou copiar exatamente igual. Potencial de redução para o ferro, que vai ser quanto?
menos 0,036 volts. Alguém pode perguntar, mas professor, aqui não multiplicou por 3? O potencial não teria que ser multiplicado por 3? Aqui não multiplicou por 2? O potencial não seria multiplicado por 2? Isso acontece lá na termoquímica, que a gente já estudou. Que quando eu multiplicava a equação, multiplicava o ΔH. Na eletroquímica, nós não multiplicamos o potencial pela equação, pelo acerto da equação. Posso multiplicar por 3, por 2, por 4, por 5, continua o mesmo potencial, ok? Então, aqui vocês vejam que eu não mexi. Calculando aqui, meu DDP dá quanto? Mais 0,1 volt. Então, a preocupação nossa, primeiro, vocês vejam que deu positivo, né? Como eu disse para vocês, toda a pilha é positiva. A nossa preocupação não é a voltagem da pilha que está sendo formada na lata. Isso não tem problema nenhum. O grande problema é o contaminante que está acontecendo aqui. Então, quando você vê uma lata amassada, não compre. Eu recomendo que você não coma a conserva com estanho. Ok, pessoal?